Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como aplicar o teste ADF utilizando o pacote estatístico Views. Bem, para isso, primeiramente, a gente tem que obter a série. Eu peguei essa série aqui de PIB real do IPAdata. Como na maioria desses sites de base de dados, IPAdata, Sidra, enfim, eles vêm no formato de planilha do Excel. E a primeira coisa a se fazer, né, para trabalhar no Views é transformar essa base de dados em um formato que ele seja capaz de ler. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e salva esse documento no formato texto separado por tabulações. Nesse formato aqui, não só o eViews, mas a maioria dos programas que trabalha com planilha, base de dados, é capaz de ler esse tipo de formato. Então a gente vem aqui e salva esse documento. Vamos abrir aqui para ver. E a gente nota aqui que está tranquilo aqui nessa série, né? Então tá. A partir daqui a gente vai trabalhar com reviews efetivamente, né? A primeira coisa a se fazer é importar os dados. Em versões anteriores do Reviews 5, Reviews 6, você tem que criar o arquivo de trabalho e informar de que tipo de dado que se trata, se é uma série temporal, se é um dado em corte transversal, o tamanho da, do número de observações da série, né? Aqui no Review 7 isso ficou um pouco mais facilitado. Você não precisa de todos os passos, você simplesmente importa a série já no formato de arquivo de trabalho. A gente faz isso sim, vem aqui em Open e aqui nessa opção, porque abrir dados como arquivo de trabalho. Escolhe aqui a série do PIB. E aqui você pode notar que a série já vem aqui, ó. O review já compila esses caras aqui no formato de uma série temporal, em que as primeiras células da planilha original são os nomes das séries. Então é simplesmente já está tudo pronto. Feito isso, a gente vai efetivamente aplicar o teste EDF, né? Como é que se faz isso? Você dá um duplo clique aqui na variável, vem em View, escolhe Unit Root Test. Aqui tem vários testes já implementados de raiz unitária, né? Entre eles que a gente vai utilizar, de Fuller aumentado. Essa janela tem algumas opções. O que são elas? A primeira aqui você pode escolher em testar a presença ou não de raiz unitária na série em nível, em primeira diferença ou segunda diferença. No caso, a gente vai testar em nível. E caso alguém quisesse testar, sei lá, em terceira diferença, em quarta diferença, simplesmente você precisaria gerar essa série em terceira diferença e aplicar o teste em nível. Como se trata de um teste aumentado, né, de Fuller, essa parte aqui, né, aumentado, quer dizer que as equações de teste são aumentadas por defasagens da variável em questão. O número de defasagens você pode escolher aqui neste campo
user specified, no caso aqui no default vem 2, ou você pode escolher esse critério de informação aqui para incluir o número de legs. Esse critério de informação. Esse critério de informação, que tem vários, tem o de Akai, Schwarz, enfim, aqui no default Schwarz, funciona da seguinte forma, né? A grosso modo, esse critério de informação vai te dizer qual modelo está mais bem ajustado. Da mesma forma que o R2, lá nos modelos de regressão, te dá uma medida do grau de ajustamento da reta, no caso de uma regressão linear simples, esse critério de informação mais ou menos diz a mesma coisa. Mas, diferentemente do R2, que a gente sabe que ao incluir lags ou qualquer outro tipo de variável dependente, o grau de ajustamento aumenta, quer dizer, o R2 é uma função crescente do número de variáveis, esse critério de informação penaliza a inclusão de mais variáveis. Ele preza pelo quão parcimonioso é o teu modelo. E no caso, o modelo mais bem ajustado é o que exibe menor valor desse critério de informação. Então, quando você escolhe selecionar automaticamente, ele vai rodar vários modelos com vários lags, com lag, 2 lags, 3 lags. E aquele que exibir menor valor desse critério de informação vai ser o modelo escolhido. Então, acho que aqui é melhor deixar assim, automaticamente. E aqui, o tipo de equação que você coloca para testar a hipótese nula. Você pode dizer que o PIB, a melhor forma de modelar a série é um passeio aleatório com deslocamento, e aqui o termo utilizado é intercepto, com deslocamento e tendência, ou simplesmente um passeio aleatório sem deslocamento, sem tendência. Como escolher isso aqui? Isso aqui é uma questão empírica. Isso aqui está bem explicado no Hamilton, no capítulo 17 de processos univariados com raiz unitária. E a forma de escolher qual equação utilizar. Como é que a gente faz? Uma primeira forma de inspecionar qual equação utilizar é olhar a cara do gráfico da série. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Gerar o gráfico da série do PIB. E olha aqui, isso aqui é o gráfico dele. O que o Hamilton diz? No caso, ele faz um exemplo para o produto real estadunidense. E ele explica, né, que como qualquer série de produto, é de se esperar que, dado que há crescimento populacional, há melhorias tecnológicas, tal série deve exibir é esperado que ela exiba uma tendência persistente, crescente. E meio que a pergunta seria explicar se essa tendência que ela deve exibir, que realmente a gente vê que realmente parece que ela tem uma tendência aqui, né? Provém do termo do deslocamento de um processo do tipo passeio aleatório, né, um AR1, ou provém de uma tendência determinística somado a um processo estacionário do tipo AR1. No fundo, essa é a questão que a gente quer resolver. Então, dado que a gente suponha que existe essa tendência, só não sabe se ela provém do termo de deslocamento ou de uma tendência determinística, a gente inclui esses dois caras. Então lá,
Fazendo teste, a gente inclui a tendência determinística e o deslocamento. E aí testa se a série do PIB se trata de um processo, se trata de um passeio aleatório com ou sem deslocamento. Então a gente vem aqui e aplica o teste. Essa aqui é a saída do teste, né? A saída que informa que a hipótese nula do teste é que o PIB contém uma raiz unitária. As variáveis exógenas são o termo de deslocamento e a tendência linear. E o número de lags foi 1, teve uma defasagem incluída, de acordo com o critério de informação de Schwartz. Exibe as estatísticas de teste com nível de significância de 1%, 5% e 10%, o valor T obtido e o p-valor. No caso, o T que foi encontrado foi de menos 2. Desse modo, ele cai dentro da região de aceitação da hipótese nula. Então, a gente não pode rejeitar a hipótese de que o PIB é caracterizado por um passeio aleatório com possível deslocamento ao nível de até 1%. Tudo bem? Mas a gente poderia fazer o teste com uma defasagem. A gente repete aqui o texto. Na primeira diferença, né? E a gente já vê aqui que o valor da estatística de teste já cai na região de rejeição da hipótese nula. A série do PIB em nível contém uma raiz unitária, mas a série do PIB em primeira diferença é estacionária. Ela não contém uma raiz unitária. Ela é uma série estacionária em tendência. A primeira diferença. Mas o PIB é uma série estacionária em diferença. É isso, gente.